Nos dias de hoje não tem sido nada fácil para um pai de família, para você se posicionar, uma mãe de família, para se posicionar como de direita e conservador. Porque quando você aborda esse assunto que você entra, principalmente dentro da sua casa mesmo, os jovens que você tanto amou, tanto criou ali com os seus ensinamentos, basta um ano para entrar numa faculdade, entra na faculdade, numa universidade ali, ou até mesmo veio já do ensino médio já com as ideias bem deterioradas por conta da lavagem cerebral que fazem na cabeça dessas crianças, desses jovens, né? Eu presenciei bem próximo pessoas que estavam bem próximos, jovem que estava tocando na igreja, um jovem amigo dos pais, quando entrou em uma faculdade federal bem próximo de onde eu morava, bem próxima mesmo. Bastou poucos meses o jovem já virar a cabeça, porque ele tem que se sentir parte daquele lugar, porque ele vai ser criticado, vão fazer bullying com ele, vão criticar a fé, vão tratar essa pessoa como diferentão. E eu vi isso acontecendo. Jovem que estava na igreja tocando feliz e deixando os pais orgulhosos voltar de lá com a cabeça toda virada, fumando maconha e se tornando uma pessoa totalmente militante. Isso acontece. Isso acontece. E a gente demorou muito, né, para a gente abrir os olhos, para a gente ver o que está acontecendo. E eu acredito que com os últimos eventos mundiais, o que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo, isso tem tirado a trave que está no nosso olho para a gente enxergar um pouco mais. E eu vou trazer uma matéria para vocês aqui do 360 Diário, do posicionamento do Papa, né? Que chegou ao cargo máximo da Igreja Católica, mas não se intimida pela opinião da Left People. Vou trazer para vocês aqui agora, já aproveita para se inscrever no canal. O Papa, ele se posicionou. E o Rodolfo, jornalista Rodolfo Oliveira, diz aqui, ó. Enquanto a esquerda comemora a morte, o Papa levanta a dignidade da vida. Então, o Papa ele levantou a dignidade da vida. Ele orou, né? Ele rezou pela vida da viúva, do Charlie Kirk, e dos filhos. E só vou ler mais embaixo aqui, o texto é longo, né? Mas essa parte aqui, ó, que eu achei bem interessante, esse parágrafo aqui que eu vou deixar para vocês aqui agora, ó. Mas o fato de um papa precisar reafirmar o óbvio, que é errado celebrar um assassinato, expõe o nível da degradação moral da nossa época. Se até a morte de um marido e pai é instrumentalizada como espetáculo de ódio, é sinal de que o esquerdismo já não enxerga as pessoas, mas alvos a serem eliminados. A oração do Papa é um lembrete incômodo. A verdadeira compaixão não está do lado da militância barulhenta, mas na defesa incondicional da vida. O Papa, ele agiu muito bem. É em defesa incondicional da vida. E a gente tem observado nos canais de esquerda, eu vou lá e olho, já disse isso, que o ódio ele está estampado na cara. Ele tá assim, à flor da pele. Enquanto nos tratam de extremistas, estão atacando, estão tentando matar, estão tentando silenciar de toda forma. Eu vou trazer uma outra matéria para vocês agora e mostra que tem pessoas que estão se posicionando. E não aqui só aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, não. Em outros países também. Matéria aqui da Gazeta do Povo fala o seguinte, que o chanceler da Alemanha declara guerra ao antissemitismo. E a Alemanha foi palco, né,
do Adolf, que vocês sabem tanto quem é, que perseguiu os judeus, que tirou a vida de milhões de judeus. E o ministro, ele veio aqui, né, o chanceler, não o ministro, né, o chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz, declarou guerra ao antissemitismo durante a segunda reinauguração de uma sinagoga restaurada em Munique, no sul da Alemanha, na segunda-feira. A partir daqui, declara em nome de todo o governo da República Federal da Alemanha a guerra a todas as formas de antissemitismo na Alemanha, antigas ou novas, politicamente, é claro, mas também em matéria de direito penal, de qualquer forma legislativa que seja necessária, declarou Merz na reinauguração da sinagoga. Ele acrescentou também que não tolerará o antissemitismo sobre o manto de uma suposta liberdade artística, cultural e científica. Merz, em diferentes momentos, não conseguiu esconder emoção e até as lágrimas ao fazer referência em seu discurso à vida de Rachel Slamdar, filha de sobreviventes do Holocausto e autora presente na sinagoga de Munique. Nunca antes se tinha visto o chanceler falar em público tão visivelmente emocionado. Ele lamentou que desde o ataque terrorista do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, os judeus viviam uma onda de antissemitismo, flagrante e mal dissimulado, em palavras e em ações, nas redes sociais, nas universidades, nos espaços públicos. Por que eu enfatizei as universidades? Em um vídeo passado eu vim aqui e falei, até postei ali o comentário de um rapaz que disse que o problema não são as faculdades, não são as universidades, e sim a ignorância dos bolsonaristas e da direita. E ele ainda me perguntou: Charlie Kirk e Trump não são extremistas? E ele falou assim: você é um canalha. E ele me chamou de canalha. Então eu volto a reafirmar: começa na escola pública, algumas privadas também, mas na escola pública já começa a fazer a doutrinação na cabeça das crianças. Eu volto a reafirmar: é um dos grandes problemas do Brasil hoje, no mundo talvez, ou alguns países ocidentais, mas é um grande problema no Brasil. A idiotização por ideologia. E quem tem colocado isso na cabeça dos nossos filhos são os professores. O que a gente faz em casa, chega nas escolas, nas faculdades, eles tentam desconstruir tudo aquilo que nós ensinamos. Isso é uma realidade. Eu vou trazer uma série de vídeos aqui agora para vocês também. Vou trazer para vocês aqui uma série de vídeos aqui, 2 vídeos na realidade só, não vou colocar mais não, falando sobre o que está acontecendo nas faculdades. E vou trazer uma matéria aqui agora da Conexão Política, que vai falar sobre isso, olha. Porrete, pancadaria e sangue. Né? Porrete, pancadaria e sangue. Repetindo. Matheus Henrique fala sobre ataques contra estudantes de direita na UFPE. E aí dizem que não é o problema, não é a faculdade. Vou colocar para vocês aqui ouvirem. Apenas a exibição de um filme, O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho, se tornou um grande confronto, porque o filme estava passando na universidade. E foram gritos de fascista, nazista, ditador, e o filme não tem nada a ver com isso. O filme, pelo contrário, fala sobre filosofia, sobre liberdade, sobre o Estado controlador. Então, assim, era uma análise de um filósofo sobre a presença do Estado na vida do indivíduo. Enquanto zumbis, basicamente, gritavam do outro lado, querendo nos jogar para fora, com porretes, de forma organizada, dizendo que invadia a sala do cinema da universidade. Então, assim, esse aparato hostil dentro da universidade é algo que já vem há muito tempo. E, pelo visto, tem se intensificado, que tem dominado de uma forma cada vez mais violenta.
Tem aparecido para mim, eu tenho assistido alguns vídeos do Douglas, é algo avassalador a forma como eles tratam. Se você for resgatar a forma como acontecesse essa situação na Federal, na Universidade Federal de Pernambuco, sai gente com a cabeça sangrando, porque quando foi passar no meio deles, levou um porrete na cabeça com prego. Foi briga, troca de tapas, murros, tudo por causa de um filme do professor Olavo. Então, é algo que nós vemos na universidade, no ambiente educacional, nós estamos vendo na área da saúde, e aí retorna sempre a pergunta: até que ponto vamos ver isso para deixar alguém morrer? É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Pessoas ligadas à saúde ser apenas a exibição de um filme. Vamos para o outro aqui já, para adiantar. Acabou de dizer aqui que é a grande responsável pelo assassinato de conservadores, porque a imprensa quem traz dentro, a imprensa quem incute na cabeça da população em geral que os conservadores são pessoas perigosas, que os conservadores são potenciais Adolf Hitlers, tupiniquins que precisam ser urgentemente criminalizados, que não podem ter direito à voz, que não podem existir e que devem ser imediatamente dizimados da sociedade a todo custo. Depois da imprensa, o grande papel da criminalização dos conservadores na sociedade civil organizada, principalmente no sentido de não poder ter sequer opinião política, que dirá votar ou participar da política em si, tendo representantes dentro das casas legislativas, são justamente os professores, ou seja, o ambiente estudantil, o clima de intolerância política que existe, na verdade, nos Estados Unidos e no Brasil, é de um nível gigantesco dentro do ambiente estudantil. E é justamente por isso, Marcos, que o Charlie Kirk trabalhava na frente das universidades. Ele ia até as universidades para poder abrir um debate, para poder conversar, para poder expor as suas ideias e colocar também as ideias divergentes em palco para que fossem debatidas, para que elas pudessem passar por uma espécie de filtro, de triagem, contemplando toda a população, todo mundo assistindo, todo mundo vendo aquilo ali sendo exposto ao público de uma maneira extremamente democrática. Só que o nível de intolerância política dentro das universidades é tão grande, é tão gigantesco, que Charlie Kirk tentou demonstrar isso e infelizmente foi assassinado. Agora eu digo, Charlie Kirk foi assassinado por alguém que muito provavelmente reproduziu e ouviu-se reproduzir esse tipo de conteúdo dentro do ambiente estudantil. Porque é justamente no ambiente estudantil onde são formadas as principais militâncias, onde o movimento estudantil ganha força por parte de um professor que detém toda a carga doutrinária suficiente, porque ele possui a audiência cativa dos alunos, dos estudantes, e utiliza da sua força, da sua autoridade enquanto professor na sala de aula para poder envenenar a mente do aluno. Agora eu pergunto para você, Marcos, quantos professores, durante a formação desse neurocirurgião, durante o ensino médio e durante o ensino superior, ele ouviu para chegar a essa conclusão de que Charlie Kirk mereceria a morte, de que Charlie Kirk morrer é uma coisa positiva? Ele chegou a essa conclusão sozinho? Óbvio que não. Muito provavelmente que não. Então, ele simplesmente teve essa conclusão depois de cargas e mais descargas de discursos politicamente ideológicos que são disseminados dentro do ambiente estudantil a larga escala. Se você for hoje, por exemplo, na USP, na conhecida FEFELEC, a gente acabou de dizer aqui que é a grande responsável pelo... Não precisa nem de explicar mais nada, né? Somente isso aqui basta, né? Que o ex-deputado estadual Douglas Garcia atribuiu a responsabilidade pela escalada de intolerância contra conservadores à atuação conjunta da imprensa e das universidades. Então, isso aqui por si só já basta, né? Para quem gostou do nosso vídeo de hoje, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário. É muito importante. E aperte o sininho aí para receber as notificações. Aquilo quando ficar assim todas, aí você vai receber todos os nossos vídeos. Nós fazemos vídeos aqui 2 vezes por dia. Nós soltamos um vídeo às 13 horas, 1h da tarde, e às 18 horas, às 6 horas da tarde. Espero que estão gostando e que estejam gostando dos nossos vídeos. Que Deus abençoe sua vida e que até mais tarde, se Deus quiser.